Trabalho no Instituto Médico Legal há tempo suficiente para me considerar calejado. Já vi de tudo. Corpos em decomposição avançada, vítimas de crimes brutais, acidentes de trânsito que transformam pessoas em meras estatísticas. No começo, eu sentia o cheiro impregnando na minha roupa mesmo depois de vários banhos. Hoje, nem noto mais. A rotina é sempre a mesma. Chego, visto o avental, luvas e máscara, e sigo para a necropsia ou para a organização dos corpos que chegam. É um trabalho metódico, técnico, mas o que muita gente não imagina é que a parte mais desconfortável não é abrir um cadáver. O problema real está na geladeira. O necrotério é frio, mas a geladeira é outro nível. Lá dentro, a temperatura fica em torno de 4 Celsius, suficiente para retardar a decomposição, mas não para congelar os corpos. É uma câmara grande, com gavetas individuais para os corpos e algumas prateleiras onde os sacos mortuários são empilhados quando a demanda aumenta. E a demanda sempre aumenta. Naquela semana, estávamos lotados. Vítimas de um acidente rodoviário haviam chegado em peso, além dos casos de sempre. Homicídios, suicídios, mortes naturais. A cidade nunca para de fornecer trabalho para a gente. E eu, como sempre, fui designado para organizar os corpos na geladeira. Entrei empurrando um dos corpos em uma maca de aço. O ar gelado bateu no meu rosto e o cheiro característico, mistura de formol, sangue e algo mais que não dá para descrever, me envolveu. Fechei a porta atrás de mim. Lá dentro, só o zumbido do sistema de refrigeração preenchia o silêncio. Comecei a mover os corpos, realocando os mais antigos para o fundo e os recém-chegados para as gavetas mais acessíveis. Era um processo meticuloso, pois cada corpo tem um código e um destino. Algumas autópsias já haviam sido feitas, outras ainda estavam para ser realizadas. Foi quando ouvi um som, baixo, quase imperceptível, um estalo, como se algo tivesse se deslocado. Parei por um instante e olhei ao redor. Nada além das fileiras de sacos mortuários e gavetas de metal. Continuei meu trabalho. Mais um barulho, dessa vez mais nítido. Um rangido abafado, seguido por um leve toque. Meu coração bateu um pouco mais forte. A geladeira tem umidade, e às vezes o metal se contrai com a mudança de temperatura, causando esses pequenos ruídos. Pelo menos era o que eu queria acreditar. Continuei movendo um dos corpos quando ouvi outro som. Agora era claro, um leve arranhão. Parei de novo, segurando a lateral da maca. Meus olhos percorreram as prateleiras, as gavetas. Eu sabia que ninguém poderia estar ali comigo. A porta estava trancada. Era um procedimento padrão, mas algo não parecia certo. Me aproximei da fileira de sacos. Toquei um deles com cuidado. Estava frio e imóvel. Respirei fundo, tentando ignorar aquela sensação incômoda. Foi então que algo se moveu. Um dos sacos deslizou levemente para a frente. Me afastei instintivamente, o coração disparando. Olhei fixamente para o saco. Ele não poderia ter se movido sozinho. Mesmo que estivesse mal posicionado, não havia razão para que deslizasse assim. Fiquei parado, esperando mais algum movimento, mais algum som. Silêncio. O motor da refrigeração roncava baixo. O ar gelado fazia minha respiração sair em nuvens. Toquei o saco novamente, dessa vez mais forte. Nada. Estava começando a me convencer de que era coisa da minha cabeça quando ouvi um estalo alto vindo de uma das gavetas. A 203. Era uma das que eu havia fechado minutos antes. Me aproximei devagar. O metal parecia vibrar sutilmente, quase imperceptível. Coloquei a mão na alça da gaveta e puxei de uma vez. O corpo estava lá, o rosto pálido e imóvel, coberto parcialmente por um lençol branco. O mesmo rosto que, por um segundo, me pareceu estar olhando diretamente para mim. Eu sei que a mente prega peças. Sei que o isolamento dentro daquela câmara pode fazer qualquer um ouvir coisas. Mas naquele instante tive a certeza de que algo estava errado. E então, o silêncio foi rompido por um som que fez minha espinha gelar mais do que o ar ao meu redor. Uma respiração, baixa
irregular, vindo de dentro da geladeira. Se você está gostando dessa história e quer mais relatos como esse, já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Isso ajuda muito o canal a crescer e traz mais histórias aterrorizantes para vocês. Agora, vamos continuar. Eu congelei. Meus olhos varreram o ambiente, tentando encontrar a origem daquele som. O coração martelava no peito e minhas mãos começaram a suar, mesmo naquele frio intenso. Eu queria acreditar que tinha imaginado, mas então ouvi de novo. A respiração, baixa, lenta. Me virei bruscamente para as gavetas ao lado. Meu olhar se fixou na 203. Por impulso, toquei no corpo novamente. Frio, rígido, nada além do esperado. Mas então, algo fez meu estômago afundar. O peito do cadáver parecia levemente inflado, como se tivesse acabado de expirar. Meus músculos travaram. Era impossível. Eu mesmo tinha verificado o óbito. Esse corpo já estava sem vida há mais de 24 horas. Mas então, ouvi outra coisa, um rangido, vindo da parte inferior da geladeira. Me abaixei devagar, tentando entender de onde vinha o som. Era como se algo estivesse arranhando a superfície metálica. E então, uma gaveta, que eu tinha certeza que estava bem fechada, deslizou sozinha. Eu me levantei tão rápido que quase tropecei para trás. O metal frio tilintou quando a gaveta bateu contra o limite. O corpo dentro dela não se mexeu, mas alguma coisa dentro daquela geladeira parecia viva, e eu ainda não sabia o que era. Minha respiração estava pesada, e o frio já não parecia vir apenas do ambiente ao meu redor, mas de dentro do meu peito. Meu instinto gritava para eu sair dali, mas minha razão ainda tentava encontrar uma explicação lógica. Fiquei parado por alguns segundos, apenas ouvindo. O silêncio dentro da geladeira era absoluto, cortado apenas pelo zumbido baixo do sistema de refrigeração. Eu sabia que, por protocolos do IML, todas as gavetas são testadas regularmente. Elas não se abrem sozinhas. Ainda assim, ali estava aquela gaveta, deslizada para fora, sem que ninguém a tivesse tocado. Com um movimento cauteloso, aproximei-me e empurrei a gaveta de volta. O som metálico ecoou pelo espaço apertado. Respirei fundo, tentando controlar minha ansiedade. Mas então, antes mesmo que eu pudesse me afastar, senti uma vibração sutil. Dessa vez, era na gaveta ao lado. Me virei rápido, meu coração martelava. Puxei a gaveta. O corpo estava lá, imóvel. Mas então, notei algo que fez minha pele arrepiar. O saco mortuário estava ligeiramente aberto. Isso não acontecia. Sempre fechávamos bem os sacos antes de guardá-los. Eu mesmo tinha organizado os corpos mais cedo. Lentamente, levantei um pouco o plástico. Não sei bem por que fiz isso. Talvez apenas para me convencer de que nada estava fora do normal. Mas quando vi o rosto pálido ali dentro, meu sangue gelou. Os olhos estavam abertos. Engoli seco, sentindo o peso do silêncio ao meu redor. Tentei me convencer de que talvez não tivessem fechado as pálpebras corretamente. Acontecia, em alguns casos, mas algo na expressão daquele rosto me incomodava. Os olhos não estavam apenas abertos, pareciam focados em mim. Dei um passo para trás, sentindo minha respiração acelerar. Meus pensamentos tentavam organizar a situação, mas meu corpo já estava respondendo de outro jeito. O barulho voltou. Dessa vez, um som de algo deslizando. Girei o olhar rápido para a lateral. Outra gaveta se abriu. Era impossível. Senti um calafrio percorrer minha espinha. Não era normal, não era erro técnico. E eu sabia que não estava sozinho ali. A porta da geladeira parecia longe demais. Minhas pernas hesitaram, presas entre o instinto de correr e a necessidade de entender o que estava acontecendo. Mas então, ouvi a pior coisa daquela noite. Um ruído de algo sendo arrastado. Baixo, irregular, e vindo de trás de mim. Eu não queria olhar. Cada célula do meu corpo implorava para que eu corresse, para que eu ignorasse e saísse dali sem pensar duas vezes. Mas olhei, e o que vi fez meu estômago revirar. O saco mortuário que eu havia deixado na maca estava no chão.
e se movia levemente. O plástico enrugava e esticava, como se algo dentro dele tivesse acabado de se mexer. Meu corpo inteiro travou. Eu sabia que não poderia haver ninguém vivo ali dentro. Eu mesmo tinha verificado. Todos os protocolos tinham sido seguidos. Mas naquele momento, aquilo não importava. O saco se mexeu de novo. E dessa vez, um som abafado veio lá de dentro, como se alguém estivesse respirando ou tentando sair. Meu primeiro impulso foi recuar, mas as minhas costas já estavam quase encostadas nas gavetas de aço. O ar frio da geladeira parecia mais pesado e a única coisa que eu conseguia ouvir era minha própria respiração acelerada. O saco no chão se moveu outra vez. Dessa vez, foi um movimento mais definido, como se algo lá dentro estivesse tentando se ajeitar. Minhas mãos tremiam. Meus instintos gritavam que algo estava muito errado, mas minha mente ainda tentava encontrar uma explicação racional. Casos de catalepsia? Possível, mas improvável. Todos os corpos que entram no IML passam por verificações rigorosas. Nenhuma pulsação, nenhuma atividade cerebral, nada. A geladeira podia estar falhando? Talvez o frio não estivesse preservando os corpos como deveria? Também improvável. Se fosse um problema técnico, os corpos apenas iriam se decompor mais rápido, não se mexer. Minhas opções eram limitadas. Eu podia sair correndo e fingir que não vi nada, ou eu podia confirmar com os meus próprios olhos o que estava acontecendo. Engoli em seco e me forcei a dar um passo à frente. Cada fibra do meu corpo me dizia que eu ia me arrepender disso, mas eu precisava ter certeza. Me abaixei lentamente ao lado do saco e estendi a mão. O plástico estava frio. Coloquei 2 dedos sobre o volume que parecia ser um ombro e pressionei levemente. Nenhuma resistência, nenhuma resposta. Mas então, o saco se moveu de novo. Dessa vez, com um espasmo mais forte, como se algo lá dentro tivesse dado um tranco involuntário. Eu me afastei tão rápido que quase tropecei para trás. Meu coração estava batendo tão forte que parecia que ia sair do peito. Era impossível. Não tinha como alguém dentro daquele saco estar vivo. Mas então, um som abafado veio lá de dentro. Baixo, arrastado e muito parecido com um gemido. O terror tomou conta de mim. Se havia alguém vivo ali dentro, significava que um erro terrível tinha sido cometido. E se não havia... Bem, eu não queria pensar nessa possibilidade. Minhas mãos tremiam enquanto eu puxava o zíper do saco mortuário. A parte interna do plástico se abriu, revelando o rosto pálido do corpo ali dentro. Os olhos estavam abertos, mas não havia expressão. Pupilas dilatadas, pele fria, nenhum movimento no peito, nenhum sinal de vida. Eu ia fechar o saco de novo quando percebi algo. Os lábios. Eles estavam ligeiramente entreabertos, e por um segundo, um único segundo, eu tive a impressão de que a pele ao redor da boca tremulou, como se quisesse dizer algo. E então o ar ao meu redor pareceu congelar ainda mais quando ouvi um sussurro fraco, vindo daquele corpo, baixo, arrastado, próximo demais do meu ouvido. Eu não entendi as palavras, mas aquilo foi o suficiente. Levantei-me tão rápido que minha cabeça quase bateu em uma das gavetas de aço. Meu instinto finalmente assumiu o controle. Eu precisava sair dali. Dei um passo para trás, depois outro. A porta da geladeira parecia a quilômetros de distância. Mas então, antes que eu pudesse me virar para correr, ouvi um novo som, baixo, irregular, vindo de todas as gavetas ao meu redor. Era um ruído lento e úmido, como se algo estivesse se mexendo ou tentando sair. Minhas pernas estavam presas no chão. Eu queria correr, sair dali o mais rápido possível, mas meu corpo simplesmente não obedecia. Os ruídos continuavam. Era um som leve, quase imperceptível, mas se espalhava por toda a câmara refrigerada. Algo se mexia dentro das gavetas. Engoli em seco. Respirei fundo e tentei me convencer de que estava cansado, que minha mente estava pregando peças em mim. Mas o problema era que eu sabia reconhecer um som real, e aquele era real.
As gavetas de aço que deveriam estar bem fechadas começaram a ranger levemente, como se algo do lado de dentro estivesse pressionando contra elas. Minha garganta estava seca. O que eu faria? Ficaria parado ali esperando que algo ou alguém simplesmente saísse dali? Ou eu saía antes que aquilo acontecesse? A resposta era óbvia. Com passos cuidadosos, comecei a me afastar. Meu olhar fixo nas gavetas, esperando que alguma delas se abrisse. Mas então, algo ainda pior aconteceu. A luz piscou, 1, 2 vezes, e no curto intervalo em que tudo ficou escuro, eu ouvi. Dessa vez, não eram apenas os sons das gavetas se mexendo. Era algo mais. Uma respiração, baixa, pesada, próxima demais. A luz voltou, e por um instante meu coração quase parou. A gaveta que eu havia empurrado para dentro momentos antes estava aberta novamente. Dessa vez, bem mais do que antes. Meus olhos fixaram no corpo lá dentro, e foi aí que eu vi. A mão. Ela estava para fora do saco mortuário, caída para o lado, quase como se tivesse tentado segurar alguma coisa antes de desistir, ou como se tivesse tentado sair. Meu peito subia e descia em respirações curtas e irregulares. Cada instinto no meu corpo gritava para eu correr, mas minha curiosidade me fez hesitar. Aquele corpo tinha passado por necropsia. Eu sabia disso. O protocolo era claro. Ninguém saía da geladeira sem antes ter sido completamente examinado. Mas ali estava aquela mão, caída do lado de fora, como se na última fração de vida tivesse tentado pedir ajuda. Foi quando o rádio no meu bolso chiou. O som alto e repentino me fez pular. Meu coração disparou. Levei a mão ao bolso com pressa e puxei o rádio para desligar o ruído. Mas antes que eu apertasse qualquer botão, ouvi uma voz, baixa, quase um sussurro, mas nítida o suficiente para me congelar. Me tira daqui. A voz não veio do rádio. Veio de dentro da geladeira, bem atrás de mim. Meu corpo gelou. Dessa vez eu não hesitei. Me virei e corri. As luzes piscaram novamente e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Meus pés batiam contra o chão gelado enquanto eu saía da câmara e empurrava a porta para trás. O barulho metálico ecoou pelo corredor do IML enquanto eu arfava, tentando entender o que diabos tinha acabado de acontecer. O silêncio do lado de fora me pareceu ainda mais estranho. O rádio no meu bolso continuava chiando. A mão que o segurava estava suada, tremendo. Eu precisava sair dali. Eu precisava contar isso para alguém. Mas antes que eu desse mais um passo, o rádio chiou mais uma vez. E uma última frase veio pelo canal. Eu já saí. O som do rádio continuava, mas a voz parecia cada vez mais abafada, distante. Eu sabia que tinha que desligá-lo, mas minhas mãos estavam tão trêmulas que me parecia impossível conseguir fazer isso. Aquela frase, eu já saí, ecoava na minha cabeça. Mas o que isso significava? Quem estava falando? E como, em nome de qualquer lógica, alguém poderia estar saindo da geladeira? Eu olhei para a porta da câmara fria, o corredor longo e silencioso à minha frente. A sensação de estar sendo observado me tomou por completo, como se algo ou alguém estivesse ali, esperando. O rádio chiou mais uma vez, mas agora não era mais uma frase. Era apenas estática, como se houvesse uma interferência, uma tentativa de captar alguma coisa que não deveria ser ouvida. Eu desliguei o rádio. A estação de silêncio foi quase um alívio, mas a tensão ainda estava no ar, espessa como um nevoeiro. Respirei fundo, tentando recuperar a compostura, mas meu corpo não parecia mais me obedecer. Eu estava completamente fora de controle, minha mente delirando com possibilidades, todas muito distantes da realidade, mas tão vívidas quanto uma alucinação. Meus olhos voltaram para a porta da geladeira. O que se passava lá dentro? O que estava acontecendo com os corpos? Em uma fração de segundo, decidi voltar lá. Eu não sabia o que me aguardava, mas algo dentro de mim me dizia que, se eu não fosse, nunca conseguiria entender o que estava acontecendo. Voltei mais devagar desta vez, os passos pesados no chão de concreto.
Quando cheguei à entrada da câmara, dei uma olhada para o lado, onde estavam as gavetas. Elas estavam todas fechadas. Todas, exceto uma. Aquela mesma gaveta que eu havia fechado antes. Ela estava ligeiramente aberta, mas não era o suficiente para que alguém pudesse sair. Ou seria? Foi quando vi algo que me fez gelar. O saco mortuário. Ele estava ali, no fundo da gaveta, mas não estava mais na mesma posição. Estava fora de alinhamento. Minha mente girava em busca de uma explicação lógica. Talvez o sistema de refrigeração tivesse causado algum movimento. Talvez o ar-condicionado falhasse e fizesse o saco deslizar. Mas nada disso fazia sentido. O corpo não poderia se mover dentro de uma gaveta selada. Me aproximei mais, com os olhos fixos no plástico, e foi quando percebi. O plástico estava levemente rasgado, e a parte do rosto que antes estava coberta, agora estava à vista. Não apenas o rosto, mas algo mais. Os dentes. Eles estavam visíveis, como se o corpo estivesse tentando gritar, tentando fazer algo. Senti uma pressão na cabeça, uma dor aguda, algo tentando forçar minha mente a não acreditar no que eu estava vendo. Então, de repente, o corpo se mexeu. Foi um movimento sutil, quase imperceptível, mas foi o suficiente para que eu pudesse ver a mão se esticando, tentando alcançar a borda da gaveta. Meu corpo reagiu sem pensar. Eu dei um passo para trás, tropecei e caí no chão. A sensação de estar perdendo a sanidade me consumia. Mas antes que eu pudesse reagir de qualquer forma, o som de algo pesado sendo movido ecoou pela câmara. Eu sabia o que isso significava, não podia mais ignorar. Alguma coisa ali não estava certa. Minha mente estava a mil, as perguntas se atropelando, mas algo lá no fundo me dizia que eu precisava agir, que eu precisava entender o que estava acontecendo. Eu não podia mais me dar ao luxo de me esconder ou de ignorar o que estava acontecendo. Respirei fundo, tentando me recompor, e me levantei. O chão de concreto estava gelado sob minhas mãos, e eu o sentia penetrando na minha pele, como se fosse um lembrete de que o tempo estava passando e eu ainda estava preso ali, no meio daquela confusão. A gaveta estava ligeiramente aberta, e eu olhei mais uma vez para o saco. A mão, antes esticada, estava voltando lentamente para dentro do plástico. Mas o corpo não se movia com o que se poderia chamar de vida. Era mais como uma reação involuntária de um corpo que ainda não entendia o que havia acontecido. Tomei uma decisão. Me aproximei, não mais com o medo paralisante, mas com a determinação de finalmente enfrentar aquilo de uma vez por todas. Olhei para o corpo e então para as gavetas ao redor. Tudo estava em um silêncio tenso. Eu respirei fundo e, com o olhar fixo no corpo, tomei a gaveta com as duas mãos e a empurrei com firmeza para dentro. Não sei o que me fez fazer isso. Talvez apenas o desejo de colocar tudo no lugar. Mas à medida que a gaveta se fechava, uma sensação de alívio começou a tomar conta de mim. O corpo estava de volta em seu lugar, a gaveta estava travada novamente e, por um instante, o ambiente parecia estar normal. O silêncio que reinava na câmara fria era quase acolhedor, se não fosse a tensão persistente. Eu sabia que eu tinha algo a mais para fazer, dar fim a isso, encontrar algum sentido, ou ao menos algum fim lógico. Mas por algum motivo, isso já parecia distante. Eu saí da câmara e, ao fechar a porta, senti que tudo havia voltado ao normal. O ar gelado do IML, a sensação de ser apenas mais um dia de trabalho. Quando passei pela recepção, os outros funcionários estavam lá, fazendo o que normalmente faziam. Nenhuma palavra, nenhum olhar estranho, como se nada tivesse acontecido. Eu ainda sentia o peso do que havia presenciado, mas algo em mim, talvez o cansaço, me dizia que tudo estava bem, de volta à rotina. No fundo, eu sabia que nunca conseguiria explicar o que aconteceu naquela noite, mas por algum motivo, o pior já tinha passado. Era só mais um dia, e tudo estava bem.